Segundo bloco do Visão Técnica está no ar nesta sexta-feira, 6 de março de 2015, hoje com o Igor Gramiani, analista da WinTrade. No primeiro bloco a gente fez a análise do Ibovespa e também do dólar, né? Mostrou que o mercado não está muito favorável para ações. Tivemos uma semana negativa e a tendência é continuidade, na opinião do Igor. E agora a gente vai analisar os papéis que vocês pediram através da hashtag Visão Técnica no nosso Facebook. Bom, Igor, antes de partir para os papéis, vamos dar aquela zapeada rapidinha no top 5 do Ibovespa? Vamos lá. Itaú, Bradesco, Petrovale? Já começando com o Itaú Unibanco, ITUB4, que essa sexta-feira aí, Thiago, rompeu uma LTA bem de curto prazo, estou traçando ela agora aqui, em azul reforçado. Então a gente tem um rompimento dessa linha, isso ficou muito ruim. É claro que se eu pegar uma paralela, a gente tinha aí um canalzinho de alta terciário, né? E além do rompimento do canal, nós temos o rompimento da média móvel de 21. Então uma perspectiva agora negativa para o Itaú Unibanco, próximo suporte 33,10. E longo depois, suporte, hein? Longo, bem afastado, e depois ainda tem um gap para fechar no 32,64. Então, se o investidor já estava posicionado, desmonta aí a compra no Itaú Unibanco devido a esse rompimento de média e canal. Bradesco deve estar semelhante, né, Igor? Semelhante, movimento bem correlato, perdeu o canal também o Bradesco, BBDC4, vamos mostrar caiu aqui. menos hoje. Caiu 1,21, né? O Itaú caiu 2,67. Exato, ó, também perdeu média móvel, o Bradesco estava antecipado, foi na quarta-feira, já tinha rompido essa média móvel de 21 períodos, e também a gente tinha esse canal terciário, igual a gente traçou lá no Itaú Unibanco, também rompido. Tá? Então, realmente as bancárias não estão legais agora no curto prazo, passam a operar em tendência de baixa, o Bradesco pode buscar os R$ 34,00 próximo suporte, e depois a gente tem um mais forte aqui no 33,13. Legal que o Itaú dá um risco-retorno maior que o Bradesco nesse momento, né? O Itaú foi sempre a compra para cima, agora é a venda para baixo, né? Exatamente. Elas estão dando bem parecidas, né, no ano de 2015, um movimento bem correlato Itaú, Bradesco. A própria Itaúsa também tem esse movimento parecido. Agora, Banco do Brasil, Thiago, eu posso até mostrar aqui rapidamente, vamos lá. BBAS3, essa já vem ruim de médio prazo. Olha o tamanho da LTB traçada em vermelho, LTB que começou em setembro de 2014 e não passa, ó, bateu no dia 27 de fevereiro e voltou para baixo de novo. Então o investidor tem que ficar de fora aí do Banco do Brasil enquanto não tiver o estouro dessa linha de tendência de baixa. Legal. Vamos para as queridinhas, queridinhas não muito, né? A Petrovale. Começando aí com a Petrobras, Petri4, que a gente fala que está encaixotada, né? Está num retângulo bem largo de 8,04, que é o suporte dele, e mínima desse ano, até o 10,46, podemos arredondar aí 10,50. Além desse retângulo, o que eu estou vendo aqui, Thiago? Uma formação de triângulo simétrico traçado em laranja. Então, a gente consegue ver já um afunilamento, então fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais baixos. Perda de volatilidade. Perda de volatilidade. E isso, essa perda de volatilidade, eu acredito que tá por se exaurir, tá por terminar, até porque vai ter uma lista aí do Janot, do Mensalão, uma operação Lava Jato, e eu acho que isso pode provocar já na próxima semana uma alta volatilidade na Petrobras. Então a gente olha para esse triângulo e o que romper primeiro é o que vai ditar o trade. Perdeu para baixo a LTA é venda, e aí o investidor pode pôr o alvo de novo no 8,04. Perdeu para cima é compra com alvo lá no 10,50. Então tomar cuidado, que acho que esse triângulo já na próxima semana deve ter o estouro. E vamos ver para onde vai romper para ditar o trade aí da Petrobras. Legal. Já a Vale 5 aí a quinta blue chip, né? Olha, a Vale é tendência de baixa no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo. Tá muito ruim o gráfico dela. Também tem LTB, vem desde julho do ano passado. Nem o dólar salvando a Vale. Nem o dólar. E aí você vê ela caindo em linha reta. Então bate também em meados de fevereiro na LTB. Quem fez a venda aqui nesse patamar, muito boa a venda no swing trade. Perde a média de 21 e ela deve buscar agora os suportes, que é 15,87 mínima desse ano e depois 15,50 mínima do ano passado. Então uma perspectiva muito ruim, é evitar a posição comprada aí na Vale 5. Legal. Bom, vamos antes de ir para os pedidos, como você analisou quase todas as maiores, né? Vamos pegar a Ambev também, que está entre as com maior participação do Ibovespa, e pelo menos essa você não vai mandar vender, né?
Olha, Thiago, vou te falar que essa sexta-feira complicou um pouquinho para a Ambev, viu? Tava legal o movimento dela nesse canalzinho de alta que vem desde meados de dezembro. Justamente o candle de hoje fechou bem em cima da linha, mas tá perigoso, um pouquinho até abaixo, né? É claro que nessa semana passada também a gente consegue ver uma movimentação lateral, até deixei um retângulo em laranja entre 18 como suporte até 18,52 como resistência. Então, perdendo 18, desmonta a posição na Ambev. Aí pode buscar 17,60 e 17,09. Ah, são trades mais curtos, né? Mais curtos. O ideal aqui é voltar já a operar em alta segunda-feira, estourando 18,52, o que poderia provocar uma alta na Ambev até a resistência desse canal, que está lá no 19,60. Seria um alvo de lucro para o investidor. Mas tomar cuidado, porque qualquer queda, ó, sai da formação de canal de alta. Então tá perigoso ficar antenado nessa congestão, perder os 18, desmonta a posição. É, o Ambev nesse momento nas máximas históricas, né? Isso, esse topo que a gente está vendo aqui, esse paviozinho do dia 27 de fevereiro, que é 18,80, é o topo histórico dela. Então não tem mais patamar de resistência. Então é evidente que entre as blue chips é a melhor posicionada, tem esse canal de alta, mas parou, estancou a alta e começou a andar de lado. Então agora é um sinal de alerta aí para o investidor, para ver se vai desmontar a posição na perda dos 18 aí. Legal. Bom, vamos para os pedidos? Deixa eu abrir aqui o Facebook. Muita gente pedindo ação. Vamos começar aqui pelo Helder. O Helder até parabenizou o programa, pediu para convidar o Hugo da Ativa Corretora. Helder, o Hugo fica no Rio de Janeiro. Até fiz o convite para ele, mas quando eu for para o Rio de Janeiro, eu sei que ele vai estar de férias, vai ficar difícil. Mandar um abraço também para o Wagner Caetano, Leandro Martins, Lauro Vilares. Bom, mas vamos para os pedidos do Helder. Ele pediu Tecnisa, Brasil Brokers e Rossi. Vamos pegar Brasil Brokers e Rossi? Vamos lá. Já aproveitando também, desejando um abraço aí para os colegas grafistas, o palmeirense Leandro Martins, também o colega Wagner Caetano e o Lauro Vilares. Vamos lá. Rossi, pulamos. Rossi primeiro. Olha aí, Rossi não consegue passar do 304. 304 uma resistência bem forte na Rossi, foi um topo deixado em 13 de janeiro, bateu de novo pela segunda vez em 18 de fevereiro e não passou. Então, para abrir compra nela, só acima desse patamar, e aí você vê como tem espaço até a segunda resistência, né? Tá no 4,53. Então, enquanto não quebrar o 304, não dá compra na Rossi, suporte no 2,49 e se perder venda com alvos em 2,05 e 1,95. Então o momento dela, Thiago, é aguardar. Não dá nem compra e nem venda quando estiver entre essas extremidades. Eu até daria outra recomendação. Eu diria que papel do setor imobiliário com baixo valor de face é melhor não pensar muito em gráfico, né? Porque eles andam muito em gaps, né? Às vezes o preço pode acabar, o seu stop, até você bota o stop para se proteger, mas o preço pode acabar sendo pulado por um gap, né? A gente vê o setor no momento difícil, Selic em alta. Enfim, até tem papéis do setor com um pouquinho menos de volatilidade por ter um valor de face maior. Né? Exatamente, isso que ele pediu a Rossi, que está cotada em 2,80. Agora imagina se o colega tivesse pedido aí, Thiago, a PDG. Aí a gente tem que descartar mesmo, é penny stock. O que é uma penny stock? É um papel que vale centavos na bolsa. Então, para quem não sabe o que é penny stock, assista o Lobo de Wall Street, que vai aprender muito bem, né? Perfeito, ó, 43 centavos. Então papel de centavos, no jargão o pessoal chama de mico, né? Mas qual que é o perigo desse papel? Já foi falado aqui no Visão Técnica, o perigo é que cada centavinho que desce ou que sobe é muito em termos percentuais. Então é um risco maior. Então o investidor tem que aportar um dinheiro menor num papel de centavos, né? Porque de repente perde uma operação dessa e ele acaba estragando a vida inteira que ele acumulou numa poupança. E um trade mal sucedido, ele game over, tá fora da bolsa. Então olha, PDG realmente eu evitaria. É uma queda muito acentuada para esse ativo, 41 centavos é o fundo histórico, em 12 meses ela já caiu 70%. Então esse ativo eu teria até vergonha de pedir para analisar aqui no Visão Técnica, né? Mas realmente o setor de construção civil tá difícil mesmo para quem vendeu o papel, embora alugar ele esteja meio caro, né? Mas para quem vendeu o papel, conseguiu umas boas operações. Uma rentabilidade boa. O outro pedido foi BR Brokers. BBRK3. O código, vamos dar uma olhada como que tá. Olha, já vem tendência de alta aí no curto prazo e tá muito próximo da resistência, que é 3,12. Quebrando, é pivôzinho de alta. A gente pode traçar aqui, Thiago, o pivô, ó, onda 1 de Elliott,
Aí faz um movimento corretivo até o 2,93, que seria a onda 2. E agora tentando armar essa terceira onda para abrir compra. Então a gente tem que ficar antenado já na próxima semana na BR Brokers, foi uma boa solicitação. E o alvo, ou 3,44, que é o próximo topo, é um topo de setembro de 2014, ou então podemos, Thiago, soltar o Fibonacci no pivô, que seria a expansão de Fibo. Então vamos fazer isso agora, ó. Vou posicionar aqui o Fibonacci, a linha do 618 na cabeça do pivô, e aí vai para o 3,36, então um pouquinho antes da resistência. Então 3,36 seria um bom objetivo aí para realização de lucro, caso estoure aí os 3,12. Legal. Bom, vamos voltar lá para o Facebook? Vamos lá. J. Lima pediu Vale 5, pediu Emiglu 3. Vale 5 já analisamos, Magazine Luiza ainda não. Essa daí caiu muito forte. Muito forte. Magazine Luiza desabou aí essa semana. Se a gente pegar só essa última perna de baixa, entre a máxima e a mínima, a gente vai ter aí uma correção de 25%, né? 25% é muita coisa. E aí, Thiago, você vê que nem martelo é esse candle da sexta devido ao pavio superior que o candle deixou. Então não tenho ainda um padrão de reversão de tendência. Então ainda evitaria a compra, tá caindo em linha reta a Magazine Luiza. Tem uma LTB de médio prazo, mas já afastou muito dela, né? Então bateu finalzinho de fevereiro e acabou desabando em março. Aí o colega já pode ver, olha, menos 12% no mês de março para Magazine Luiza e no ano, ó, menos 30%. Perdeu um terço de valor, né? O papel então que se você não aproveitou a queda, agora esperar um zigue-zague aí para ou comprar num repique ou para seguir numa tendência de baixa. Está muito esticado agora. Exatamente, ele pode fazer uma leve alta, um repique de alta, voltar a cair com um pivô de baixa e a gente recomendaria uma nova venda nesse ativo. Legal, vamos lá. Mais um pedido. Gostei do pedido do Manuel Albuquerque. Parabéns pelo programa, obrigado, Manuel. Pediu CEMIG 4. Pouca gente pede ação do setor elétrico. Eu até fiz uma ressalva. Rompeu tendência de baixa ou não? Vamos lá. CEMIG 4. Como está o movimento dela? Olha, a CEMIG, ela essa semana também fez uma boa queda, né? Até o 11,94. E também chegou a perder na quarta-feira a média de 21, mas passando a operar de novo para cima dela. Então a gente pode dizer assim, olha, não está naquela tendência de alta bem definida, mas tem espaço até a resistência. A resistência é 13,14. Então para quem entrou comprado na quinta-feira ou até no pregão de hoje na CEMIG, não foi uma compra ruim, desde que seu stop loss esteja logo abaixo aqui do fundo, que é 11,94. Então perdeu o fundo, você desmonta a posição. E o gain joga lá para o 13,14, que é o topo. Um risco e retorno bom, né? Risco e retorno bom. Segundo alvo, 13,82, está bem afastado também. Então, como segurou na média nessa sexta-feira e passou para cima dela, a gente tem um viés mais positivo, podendo buscar e alcançar aí o 13,14 para dar um bom trade aí para os investidores. Legal. Voltando aqui, últimos papéis. Vamos pegar esses três últimos aqui. Bernardo Vilaça pedindo CROT 3. Ramon Alves Neres pedindo Embraer. Essa aí foi uma queda muito forte. E pedido da Rebeca Machado Oliveira, telespectadora feminina, crescendo no Visão Técnica, mercado também é para mulher. E o Wildo Joseph da Silva pedindo Gol, tá comprado a 9,30. Croton, Embraer e Gol. Vamos lá, o colega Bernardo aí que pede a Croton, CROT 3. Bernardo, você está acompanhando aí o que aconteceu com o setor educacional nesse ano, né? Mudança no FIES, o setor desabou, não é característica da Croton isso, todos os papéis do setor educacional corrigiram forte na bolsa. E qual que é a mínima do ano na Croton? 9,54, e está quase lá, né? Chegou muito próximo na quarta-feira, bateu 9,72. Então a gente já consegue ver aí, olha, 35% de queda no ano para Croton. Andando de lado quarta, quinta e sexta, não dá nem para pensar em compra ainda abaixo da média de 21. Claro que se subir, Thiago, poderia fechar o gap. Gap no 11,35, um gap de baixo aberto. Mas não tem como fazer trade de compra. 9,54 o primeiro suporte, depois, olha, vou diminuir bastante o zoom, é 9,24. Esse aí é fundão
de fevereiro do ano passado, tá? Então, esses são os dois suportes caso a queda da Croton continue. Então, um viés bem negativo aí no gráfico. Legal. Partir para Embraer. Embraer que teve uma alta volatilidade na quinta-feira, né? Embraer a gente consegue ver o tamanho do pavio inferior desse candle da quinta-feira. Para quem perdeu o pregão, foi um gap de baixa. Então, a Embraer, ela abriu nesse pregão com menos 6,43, só que chegou a derrubar, Thiago, olha, mais de 13%. Pegar aqui entre a última e a mínima, ó, a gente consegue ver 13,53 de queda. E aí teve uma boa recuperação na quinta-feira dos comprados e hoje, olha que beleza, quase 3 de alta fechando o gap no 25,21. Quem pegou o intraday dessa Embraer na compra, né? Ela teve essa queda logo depois do resultado, que foi bem negativo. E você vê que a distância dela para o fechamento antes da divulgação do resultado dá uma queda muito pequena, né? O mercado teve uma reação meio que histérica e depois já corrigiu para cima. É verdade, foi uma queda muito rápida e voltou também no final da tarde, voltou. E aí quem realmente apostou que iria fechar o gap se deu muito bem com essa alta da sexta-feira. Mas agora, para abrir um trade na Embraer, só acima do 26,27, que é uma resistência forte. Claro que se o investidor está comprado, esse patamar é a realização de lucro. E para vender, só perdendo a mínima de ontem? Para vender agora ficou mais difícil o cenário devido a esse pavio da quinta, né, que é 22,18 fundo. Então não consigo ver uma venda. Uma venda seria na resistência. Se bater no 26,27 e voltar, aí sim o investidor poderia tentar acionar uma venda nessa resistência forte. Legal. Então vai depender desse teste. Último papel, Gol 4. Gol 4 que anda desabando na bolsa também e a gente até recomendou uma venda e já foi esse trade, eu explico o porquê. Bem, a gente consegue ver aí o ano inteiro caindo. A Gol foi lá no patamar dos 15,21 como topo e aí ó, desceu praticamente em linha reta, estava descendo, parou a queda no 10,36 e começou uma movimentação lateral, um retângulo. Aí quando foi no dia 27 de fevereiro, perde esse retângulo, abre venda. Se o investidor pegar a projeção dessa figura e soltar para baixo, ó, alvo concluído. Então, belo stop gain que a gente soltou aqui para os clientes da Alps, o Intrade. Já realizamos o lucro devido à projeção do retângulo. E sabe onde parou? A Gol, olha que ótima solicitação. Parou no 9,22. Por que ótima solicitação? Esse é um suporte forte, Thiago. É fundo de dezembro de 2013 e foi bater aqui em fevereiro do ano passado. E agora de novo. Tá em 9,20, 2 centavos, não vai considerar rompimento de suporte. Então tá tecnicamente nesse suporte. Se voltar a subir na segunda, já vejo uma possibilidade de comprar contra a tendência a Gol 4. E se perder 9,20? Aí, perspectiva negativa, continua a tendência de baixa, segue a venda para esse papel. Tá legal. Muito obrigado pela participação, Igor. Vai mandar um beijo para a mulher hoje? Hoje eu vou mandar um abraço aí pro meu pai, para minha mãe que saíram aí do litoral. E vamos comer uma pizza aí para comemorar e encerrar a semana aí com chave de ouro. E a patroa não vai ganhar um beijo? A patroa ganha um beijo, claro, senão vai ter problema em casa aí também. Então um beijo para a patroa e pro cunhadinho aí também. Legal. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação. Muitos papéis a gente analisou, espero que o investidor aproveite essas recomendações na semana que vem. Obrigado, Igor. Eu que agradeço, uma grande satisfação estar aqui de volta e bons trades aí para todos os investidores nas próximas semanas. E você, espero que aproveite os trades que a gente passou aqui. Sexta-feira que vem eu não vou apresentar o Visão Técnica, quem vai fazer é a Paula Barra. E então a gente se vê no dia 20 de março. Até lá!